Olá, Olá, bom dia, tudo bom? tudo bem, Rayane? Bom dia. Prazer estar aqui com você. Obrigada por aceitar o convite, né? Claro, Então, a gente vai esperando o pessoal chegar, a família já está divulgando o horário, assim, eu te falei que é o horário que eu tinha que conciliar com a rotina do meu filho, né? Mas é um certo. horário que muitas pessoas vão estar trabalhando, mas o objetivo aqui é deixar a live salva. Exato. Então, o meu conteúdo, Mark, ele é muito voltado para aquele imigrante que eu costumo falar assim, aquele imigrante que quase não tem conteúdo sobre ele, que é o imigrante em situação irregular. Eu sou uma devoradora do seu conteúdo, adoro o seu conteúdo do seu Instagram. E eu Obrigado. cheguei ao seu Instagram quando eu comecei a fazer a minha pós em Direito Internacional. Quando eu atendi uma pessoa que veio pelo processo do Kaikai, eu fui na internet devorar todo esse conteúdo e eu me deparei com um vídeo seu que falava sobre as crianças da fronteira. E ali eu falei, Ah, nossa, que conteúdo incrível. legal, legal, que bom, Muito, muito que bom, bom. sabe? E ali eu falei assim, não, é isso aqui mesmo, porque claro que tem todo um marketing por trás disso, né? E Sim, quando eu encontrei, eu falei, aí eu vi todo o seu currículo, aí eu comecei a conhecer mais todo o seu trabalho. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, para a gente poder começar essa conversa, né? Vai ser mais uma conversa, no final a gente vai fazer perguntas e respostas. ótimo, perfeito. Então, Rayane, meu nome é Marco Moraes, eu sou advogado nos Estados Unidos e no Brasil. Eu, voltando lá atrás, meus pais foram imigrantes, né? Chegaram aqui no final dos anos 60 e eu nasci em Nova York e logo muito cedo, quando eu tinha um ano, assim, nós voltamos para o Brasil. E minha vida toda, assim, minha infância, minha adolescência foi toda no Brasil. Então, eu estudei, fiz o high school no Brasil, fiz duas faculdades no Brasil, fiz administração e fiz direito. E só que eu me encantei pelo direito e resolvi mais focar na área do direito. Prestei prova do OAB para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e passei em ambas, mas acabei optando pela do Espírito Santo porque era onde eu estava morando na época. E logo quando eu me formei e passado na prova da OAB, pelo fato de eu já ter nascido aqui, já ser considerado cidadão e estar naquela cheio de energia ainda, querendo mais conhecimento, eu falei, não, vou para os Estados Unidos dar continuidade aos meus estudos lá. E eu fiz como muitos imigrantes fazem, não faz o dever de casa, não se planeja, não se programa. Eu me joguei, eu sei, pelo menos eu não vou ter problema com a imigração, né? Vou ver o que acontece quando eu chegar lá. E eu não tinha nem ideia como continuar meus estudos em direito aqui. Foi chegando aqui, aí aqui, né, a gente precisa trabalhar para sobreviver. Comecei a entregar pizza, comecei a trabalhar como valet, fazendo manobra de carros, assim, nos condomínios luxuosos aqui de Miami. E enquanto isso eu ia pesquisando a melhor maneira para eu poder praticar direito aqui. Foi quando eu descobri que teria duas opções, ou o LLM, que é o mestrado em Direito, ou e com mestrado em Direito eu só poderia fazer a prova do bar de alguns estados específicos, mas como eu queria ficar na Flórida, a Flórida não deixa você fazer a prova do bar daqui só com LLM, você precisa do Juris Doctor, o JD. Então, eu resolvi fazer o Juris Doctor, o doutorado em jurisprudência, o doutorado em leis aqui. Terminei a faculdade, assim, foi uma experiência, assim, totalmente diferente dos estudos no Brasil. Por exemplo, no Brasil, eu fazia administração na parte da manhã, na Federal do Espírito Santo, e fazia direito à noite, no mesmo, fiz as duas faculdades praticamente ao mesmo tempo. Isso aqui seria impossível. É, que é dedicação integral mesmo. Aí eu terminei o Juris Doctor, passei na prova do AB, que é daqui da Flórida. Depois eu me tornei membro também do Bar de Washington, D.C. E comecei a ter contato com imigração, como paralegal. Até um pouco antes de entrar na faculdade de Direito, eu trabalhei em alguns escritórios como paralegal de imigração, fui
ganhando gosto pela matéria, e eu me formei numa época em que a economia aqui nos Estados Unidos estava bem, mais ou menos como hoje, assim, acho que não chegava tanto, mas foi quando teve aquela bolha imobiliária estourou ali, em 2008 por ali. Então, meus colegas de faculdade e a gente estava sem perspectiva de emprego, né? A gente fazendo direito, aquela visão de que advogado vai ter emprego fácil, ninguém estava conseguindo se colocar no mercado com um estágio, ou até mesmo um emprego. Mas eu tive sorte, eu comecei a trabalhar logo em seguida, mas comecei a ficar de olho também no setor público. Eu queria ter uma exposição trabalhando dentro da imigração aqui nos Estados Unidos. Foi quando eu enviei uma aplicação de trabalho para o Customs and Border Protection, que é a agência, né, dentro do Departamento de Segurança Nacional, que controla as fronteiras, né, e a alfândega. Tudo, entrada e saída de pessoas e entrada e saída de bens, mercadorias, moeda, é controlado pelo CBP, que é o Customs and Border Protection. E eu me tornei ali, eu fui chamado, eu virei um policial federal de imigração e alfândega, fui para uma academia mesmo, você fica numa academia de polícia federal, que fica na Geórgia. Fiquei lá no internato de quase 6 meses, assim, muito treinamento. Você tem treinamento de armas, de leis, de alfândega, enfim, muito, muito boa experiência. Voltei para o Aeroporto Internacional de Miami e trabalhei ali por um tempo como aquele oficial. Quando você chega nos Estados Unidos, provavelmente vai ser uma das primeiras pessoas que você vai ver, vai ser aquele oficial de imigração ali, fazendo a inspeção, tanto para determinar se aquela pessoa pode entrar no país, né, se ela tem o visto apropriado, o documento correto e a intenção. É tudo sempre o mais importante, além da documentação, obviamente, é a intenção da pessoa, se ela tem a mesma intenção compatível com aquele visto. Fiquei ali um tempo e só que meus turnos ali era bem puxado, era aquele turno da madrugada, 4 da manhã eu tinha que estar lá. Era bom que eu saía meio-dia, mas eu tinha que levantar umas 2h30 todo dia, ou seja, na noite anterior eu tinha que dormir bem cedo. Aí eu resolvi aplicar dentro do mesmo departamento, né, o Ministério ali do Homeland Security, agora para uma agência um pouco mais, não tão enforcement, não tão de executar, não tão polícia, né? Que eu fui para o USCIS, que é a Agência de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos, que cuida dos benefícios imigratórios, né? E eu virei um oficial de asilo e refugiados, né? Também fui para uma academia um pouco mais curta, mas também porque dá muito treinamento ali para te ensinar como fazer as entrevistas de asilo, os tipos de pergunta, determinar se corresponde com a lei a história daquela pessoa, os elementos do asilo ali. E trabalhei como oficial de asilo aqui no escritório de asilo de Miami. E foi numa época em que teve uma onda, isso foi durante o governo Obama. Então eu acabei trabalhando dentro das duas administrações, do Obama, depois do Trump. Nessa época estava tendo uma onda, né, muito grande de imigrantes, famílias vindo com crianças da América Central. Né? Ali El Salvador, Honduras, Guatemala, eram os 3. Então, o escritório aqui de Miami, porque eles vinham pelo Texas ou pela Califórnia, então eles não tinham tanto braço lá para cuidar daquele tanto de imigrantes que estavam chegando, uma onda anormal de pessoas que estavam vindo. E eles enviavam a gente daqui para lá, para ajudar lá naquela missão, e por várias vezes eu fui para a fronteira ali, umas 100 milhas praticamente ali da fronteira com o México, para fazer as entrevistas com as famílias ali, né? Então, determinar aquele vídeo que você viu sobre as crianças, né? A separação das crianças dos pais, a gente via muito aquilo ali, aquele adulto que aparecia com aquela criança, não tinha nenhuma ligação muitas vezes com aquela criança. Então, era um pouco de proteção ali para a própria criança, de estar com um estranho ali que acabou utilizando aquela criança para ter um benefício melhor ao entrar aqui.
Então, trabalhei no asilo e teve um período curto também que, dentro do próprio USCIS, eu me transferi para uma outra área, que é para julgar ajustamento de status, mais os benefícios comuns aí, né? Os pedidos de família, de trabalho. Fiquei ali um período até quando eu recebi uma proposta para me transferir para o ICE, que seria provavelmente uma agência aí que os imigrantes que estão aqui dentro acabam tendo um pouco mais de temor, porque seria a agência que vai, assim, pode ir atrás das pessoas, né? Se tiver alguma denúncia, enfim, faz algumas batidas aí em locais de trabalho para ver se está com todo mundo com a documentação correta. Então, eu fui, mas eu não fui como policial, eu fui como o promotor, o advogado, representando o governo nas cortes de imigração, né? Quando um imigrante ele é colocado em um processo de remoção, ele estando aqui dentro, e o caso dele vai ser ouvido por um juiz de imigração. Então, naquela corte ali, tem o juiz, tem o advogado do ICE, ou do Homeland Security ali, representando o governo, e tem um imigrante ou sozinho ou representado por algum advogado. Então, era um mini tribunal que acontecia ali. Eu tinha que estudar, se tivesse tempo, um pouco daquele caso. Como eram muitos casos, tinha vezes que eu ficava sabendo da situação ali no momento, e ali a gente tinha que desenvolver umas ideias. Mas foi uma experiência muito boa. Eu me expus ali, eu tive exposição com imigrantes de toda parte do mundo, então se acaba conhecendo um pouco da história dos países, assim, o que está acontecendo em certas regiões do mundo. E você tinha que acabar estudando também para ver se a história daquela pessoa realmente tinha a ver com as condições daquele país, né? Às vezes reclamava de uma perseguição de uma tribo, aí você pesquisava realmente isso acontece lá. Então foi bem interessante, trabalhei lá. Quando eu resolvi voltar para o setor privado, agora como advogado, para representar os clientes aí nessa luta aí para conseguir alguma coisa, algum benefício migratório. É uma jornada, assim, incrível, né? Mas eu vou falar de onde eu estou, né? Eu trabalho, na verdade, com consultoria terapêutica para imigrantes. Então, o meu perfil de pessoas que me acompanham, Mark, ele geralmente não fez nenhum plano imigratório. Grande parte deles veio de forma irregular e eles acabam procurando serviços todos paralelos. Não procura os Certo. profissionais. Então, ele vai ter medo do advogado, ele vai ter medo da entrada no país, ele vai ter medo do agente do ICE, ele vai ter medo de todo. Vai ter medo do médico, ele vai ter medo da escola, ele vai viver de medo, né? E ele acaba não fazendo em nenhum momento do seu processo migratório a regularização desse caminho. Então, agora eu fico muito, muito feliz, porque eu acho muito recente a presença dos advogados nas redes sociais. Né? Eu até vi que você bateu lá no YouTube, acho que foi ontem, né? É, Bastante seguidores. Mas é muito recente, são poucas pessoas ainda no universo de imigrantes. E eu falei que agora eu vou pegar essa proposta do Biden, né, de reforma imigratória, fazer uma campanha de marketing dela com essa legalização, né, que eu acho que é uma proposta bem audaciosa, mas eu costumo falar que proposta é negociação. Então, você joga para mais para conseguir negociar mais, né? Então, a gente tem que pegar essa campanha de marketing para falar realmente dos temas sensíveis, né? Porque eu acho que ninguém pegou a proposta de reforma imigratória e viu quais são os projetos de prevenção. Ninguém exato. olhou ele ali. Então, a gente só fica ali no chama da legalização em si. Ninguém olhou o processo de prevenção. E eu vou começar falando de uma realidade muito comum que acontece lá no interior de Minas Gerais, que é assim: eu cheguei nos Estados Unidos, estou aqui, cheguei pelo México e eu vou trazer um parente. Eu não vou indicar esse parente para um advogado, para uma escola de inglês. Eu vou indicar esse parente para um atravessador, né? Para ele trazer essa pessoa. Então, eu costumo falar que o problema da imigração ele começa muito antes, não é aqui. Ele começa lá no Brasil e lá a proposta do Biden já está falando desse processo preventivo com os países. E eu achei incrível essa proposta, porque senão a gente nunca vai, né? A gente vai ficar sempre no tratamento dos problemas. Quem chega para mim, chega para você, grande parte das vezes já tem um monte de problemas instaurados. A gente tem que estar tentando Correto. consertar.
O que que eu acompanho muitas vezes, né, das pessoas que me procuram? Raiane, eu tenho um medo enorme de contar minha história para o advogado. As pessoas têm medo de procurar o advogado. Daí você já entende, né, como é Uhum, que é essa situação. Então, as perguntas que chegaram para mim, e eu acompanho todas as suas lives, eu vejo assim, o visto de estudante, o visto de trabalho, né, de habilidades especiais. E aí eu falei, meu Deus, esse não é o perfil que está aqui. uhum, Esse é o perfil que ninguém vai fazer live sobre ele, ninguém vai uhum. falar muito sobre esse imigrante. E ele vai acabando errando sempre, vai cometendo crime sempre, sabe, Mark? Então, assim, a proposta do Biden, eu tenho uma esperança muito dela, que ela começa agora, mas ela vai se desenrolar por anos e Correto. anos e anos, na mudança de levar o imigrante ao erro, dirigir de uma forma irregular, utilizar o sistema de saúde de uma forma irregular, utilizar o sistema escolar de uma forma irregular. Então, nós somos o tempo inteiro levado ao erro, não poder trabalhar e trabalhar, não poder fazer mil coisas e continuar fazendo. Então, é como se o tempo inteiro o imigrante fosse levado ao erro comportamental. Eu não sei se você entende isso, Sim, sim, né? perfeitamente. Então, quando a gente começa a pensar nessa reforma imigratória, a gente está tentando trabalhar com essa prevenção da saúde mental, porque todo mundo aqui vive de medo. É, Né? Então, às vezes eu falo, exatamente. procura um advogado, isso é tão importante, né? E eu não sabia desse olhar, porque um terapeuta ele não é ensinado a olhar para um advogado, ele é ensinado a olhar para um psiquiatra. Uhum, uhum. Né? Nós fazemos encaminhamentos, são para os psiquiatras, por conta de um quadro de ansiedade, de uma síndrome do pânico. Mas aí eu fui entendendo que não, o meu parceiro aqui agora é um advogado, porque se eu não tentar fazer com que essa pessoa entenda o mínimo de informação, eu nunca vou tirar dela desse lugar, desse medo. Verdade. Então, o imigrante em situação irregular, ele é muito, o lugar dele é muito difícil para nós profissionais. E eu imagino que para você, quando alguém chega, é mais É, complicado ainda, né? Porque para mim eles entram num lugar de escuta segura. E, né, eu não vou ter é, informações, mas quando eu encaminho para um advogado, as pessoas chegam com muito medo de conversar. Vou te dar um é. exemplo, imagina você com todo esse currículo, né? Por isso que eu trouxe você, que é uma pessoa que vai fazer a escuta. Como é que é isso para você quando chega esse imigrante, né, tentando buscar ajuda? Eu acho que também é É. muito diferente em termos de Estado. Eu costumo falar isso, tanto que a minha tese de mestrado vai ser sobre isso. O imigrante de New Jersey tem um perfil, o imigrante de Nova York tem um perfil, o da Flórida geralmente são investidores, né? O Uhum. de New Jersey tem uma imigração irregular muito, muito, muito grande. Então, os Estados Unidos ele é configurado também pelo perfil do imigrante em diversos estados. Então, como é que é para um advogado receber esse imigrante em situação irregular? Como é que é conduzido isso assim? Certo. Basicamente o que você falou. Tem medo de buscar e quando busca, muitas vezes retém informação, não quer divulgar tudo ali para o advogado, achando que às vezes o advogado pode ser um adversário dele ali. Então acaba escondendo informações relevantes que pode fazer toda a diferença ali no parecer do profissional, né? Então cabe ao advogado saber que a gente aprende muito isso quando você está no governo e principalmente ali no asilo, elicit testimony, você induzir a pessoa a te dar o testemunho dela, fazer as perguntas-chave de uma forma que ela se sinta confortável para poder tirar o máximo de informação. O que aconteceu ao entrar, se ela usou documento falso, ou se está aqui com visto de estudante, às vezes a pessoa acaba virando um estudante profissional de inglês, né? Está aqui 5 anos fazendo cursinho de inglês com o visto de estudante, muito provavelmente acaba trabalhando de forma irregular e na consulta ali com o advogado acaba escondendo certas coisas que depois pode prejudicar lá na frente, né? Se você dá entrada num processo e a imigração descobre alguma coisa lá na frente, isso pode impactar a análise do processo da pessoa. Mas acho que o nosso trabalho como profissional do direito é realmente tentar analisar o perfil do cliente ali na sua frente e fazer essas perguntas, deixar ele se sentir confortável para ver se tem alguma saída. Muitas vezes não vai ter solução para o caso daquela pessoa.
né? Principalmente você mencionou aí que a grande parte dos seus clientes aí estão já numa situação irregular, ou às vezes de múltiplas entradas irregular, que não tem muita coisa que se fazer, infelizmente, a não ser que saia realmente aí esse projeto aí do Biden, que aí eu acho que pode sim ajudar muitas pessoas.